Bruno Rousseff Haddad da Silva, ele vai rufar os tambores para que nós possamos falar a pergunta do dia, né? Apresentemos a pergunta. Rufe os tambores, Brunão. Bruno rufou os tambores. Agora sim nós vamos anunciar a pergunta que norteará a nossa enquete. A busca por aceitação pode moldar silenciosamente nossa interpretação bíblica? Presbítero Júlio, importante essa pergunta, hein? Importantíssima, pastor Júnior, nós refletirmos se a nossa interpretação bíblica, quando nós abrimos a palavra de Deus e procuramos entendê-la, procuramos ouvir a voz de Deus, será que há algumas coisas que podem estar interferindo da maneira como nós olhamos? Seria mais ou menos como a cor das lentes do óculos que eu uso vai interferir da cor que eu enxergo as coisas? É nesse ponto que nós queremos chegar. Então, essa preocupação em ser aceito, seja no aspecto ideológico, cultural, social, esta preocupação exagerada muitas vezes pode interferir e acabar sendo uma lente diante dos meus olhos quando eu procuro entender a palavra de Deus? Responda-nos, queremos saber a tua opinião. Aí está a explicação da pergunta que norteia a nossa enquete hoje. Natiel, depois desta explicação, eu tenho certeza que os nossos internautas vão participar da nossa enquete. Nós vamos à primeira parcial da nossa enquete do dia. A pergunta que hoje norteia a enquete é esta: a busca por aceitação pode moldar silenciosamente nossa interpretação bíblica? Muitas pessoas participando, agradecemos a participação de todos. 85% dizem que sim, 15% dizem que não. Querido Bruno Rousseff, rufe os tambores para que nós anunciemos o resultado final da nossa enquete. Depois desse bonito rufar de tambores do nosso Bruno Haddad, nós vamos ao resultado final. Olha aí, mudou, teve uma mudança. 90% dizem que sim, 10% dizem que não. Nós agradecemos a participação de todos, nós respeitamos a opinião de todos, mas nós sempre dizemos a mesma coisa e não é por falta de conteúdo, não é? É porque é uma realidade. A opinião de todos é importante, mas o que a Bíblia diz é muito mais. Presbítero Júlio Souza, o que a Bíblia diz a respeito da nossa enquete? Pastor Júnior, a Bíblia diz que sim, a preocupação em ser aceito, nessa busca atual por aceitação, pode interferir de forma silenciosa e às vezes até gritante na maneira como nós interpretamos a palavra de Deus. Pode gerar aquilo que nós chamamos de exegese por conveniência. Exegese é quando colocamos um significado no texto, porque a exegese, que é uma prática da hermenêutica, nos ensina a extrair do que já há no texto para a minha vida. Mas alguns criam uma conveniência, um entendimento a partir daquilo que lhe é mais pertinente e coloca no texto. E também alguns praticam a omissão seletiva, né? Separa algumas coisas que não lhe agradam. Olha o que a Bíblia nos mostra. Em João capítulo 5, verso 44, diz assim: como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Aqui Jesus está falando de gente que gostava de, entre eles, se mostrar aceitáveis uns e outros, ou seja, buscando a honra um do outro. E Jesus diz, olha, isso aí é um grande problema para vocês crerem em Deus, e crer tem a ver com a ideia de interpretar aquilo que a palavra nos ensina e assim conhecer o Deus da palavra. Eles tinham problemas com isso. Em João capítulo 12, 42 e 43, temos um episódio de muitos da sinagoga que até creram em Jesus, mas por medo da interpretação dos demais daquela época, dos principais, dos fariseus, eles acabaram não aceitando a Cristo. Ou seja, acabaram por negar aquilo que os seus olhos haviam identificado, que a sua mente havia chegado à conclusão a respeito de Cristo. Em Gálatas capítulo 1, verso 10, Paulo chama bem a atenção que ele não buscava a glória dos homens, porque isso tiraria dele o que há de mais sublime na vida de qualquer pessoa, que é ser o servo de Cristo. O que Paulo estava dizendo em Gálatas 1:10 é o seguinte: olha, eu não vou deixar a minha interpretação ser corrompida na busca pela glória humana. E finalizo essa resposta com o texto que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4,
verso 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, a conveniência aqui e a ideia da aceitação está nas próprias concupiscências. O problema da interpretação está aqui. Adotaram para si os seus próprios mestres, adotaram para si os seus próprios doutores, que falarão aquilo que eles querem ouvir, que concordarão com as suas conveniências. Então, tenhamos nós o cuidado de não deixar que a preocupação por aceitação, seja ela ideológica, cultural ou do meio mesmo que nós estamos inseridos, ou aceitação da nossa própria vontade, venha a ser um problema na revelação que nós precisamos ter da verdade bíblica. Estejamos atentos, a palavra de Deus é a verdade e ela tem tudo que nós precisamos. Estejamos atentos a sempre extrair dela aquilo que o Senhor quer falar conosco. Aí está, portanto, palavra final, palavra de Deus. Lembrando vocês que todos os dias aqui no Voz da Libertação nós temos a enquete do dia. Fique atento, não é? E se você quiser conhecer as enquetes pregressas desta programação, inscreva-se no ipdaplay.com.br. Lá você vai ter a programação toda, todos os nossos episódios anteriores, e certamente você vai ser edificado por Deus.